Você ainda de pé, quero convidar você a levantar a sua mão direita comigo e faça comigo essa oração. É uma oração de consagração ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos direcionar durante toda essa noite. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, já no início dessa pregação, eu saí lá de Jundiaí para dizer para você que nessa noite você vai ficar tão cheio, tão cheia do Espírito Santo de Deus, que você vai começar a exalar santidade, amém? Repete assim comigo: Espírito Santo, alma da minha alma, eu te amo. Espírito Santo, vida da minha vida, eu te adoro. Espírito Santo, eu submeto todo o meu ser a ti. Quero ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vitória e na derrota, amando-te, respeitando-te, todos os dias da minha vida. Enquanto eu viver, eu farei de tudo para que tu sejas conhecido, amado, respeitado e adorado por todos os homens e mulheres da face da terra. Sou teu escravo, sou teu amigo, sou teu adorador. Desejo ser totalmente possuído por ti em tudo que eu fizer e em tudo que eu disser. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Gente, que alegria estar aqui com vocês nessa noite, podendo vir aqui pregar a palavra de Deus, rezarmos juntos nesse tema tão bonito que os irmãos nos passaram, que é a santidade. Você pode se assentar. E eu gostaria que, enquanto você vai se assentando, se você trouxe, toma já no início aí a tua Bíblia, abra a tua Bíblia. Se você não trouxe a sua palavra de Deus, traga ela no próximo grupo de oração, porque um grupo de oração nós temos que rezar junto com a palavra de Deus, amém? Nada de ficar acompanhando a Bíblia pelo celular, você não vai ficar beijando o celular lá depois. Então acompanhe a palavra de Deus com a Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus, vai dizer São Paulo lá em Efésios, que ela é a espada do Espírito, e um combatente ele anda com a espada do Espírito. Então, se você não trouxe hoje, traga no próximo grupo de oração. Eu queria pedir para você abrir a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 21, a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Enquanto você vai procurando aí, eu queria cumprimentar todos os irmãos que estão nos acompanhando pela nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo de Deus também possa visitar você aí na sua casa, no seu lar, onde você nos acompanha. Amados irmãos, para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Robson, eu tenho 36 anos, eu sou casado com a Simone, e nós temos 2 filhos. O Mateus, de 4 anos de idade, que hoje estava num retiro para criança. Gente, pensa no orgulho do pai, um filhotinho de 4 anos, grande igual o pai, assim, ó, tampinha, indo para um retiro de oração, já que tem lá na nossa cidade. E nós temos também o Gabriel, de 1 ano. Eu sou membro fundador de uma comunidade chamada Comunidade Católica Discípulos do Espírito Santo. Nós somos lá da cidade de Jundiaí. O nosso carisma é ser um sopro de vida no Espírito para toda a humanidade. Ser um sopro de vida no Espírito para toda a humanidade. É levar vida a toda situação de morte, principalmente morte espiritual, levar essa esperança para as pessoas que se perderam. A nossa missão é fazer do Espírito Santo mais amado, conhecido, adorado e invocado. E nessa noite eu vim aqui com meu irmão Rodrigo, é um irmão, um amigo, ele está me acompanhando, rezando junto, para que a graça de Deus ela possa vir sobre nós nessa noite. E qual que é o tema dessa noite?
Ixi, acho que vocês não... Vamos começar o grupo de novo. Qual que é o tema dessa noite? Santidade. Então vai lá, na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 21, a palavra de Deus vai dizer assim para nós, irmãos: há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis aos olhos do Pai. Para isso é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda a criatura. Meu irmão, minha irmã, então nesse tema de santidade, eu queria começar dizendo para você assim, que para viver a santidade é preciso ser santo. Isso mesmo, para nós vivermos a santidade é preciso ser santo. Mas talvez agora quando a gente fale de santo, talvez venha aí ao teu pensamento, ao teu coração, São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Faustina. Vem todos os santos que você tem de devoção ao seu coração. Para você viver a santidade, você precisa ser santo. Só que você precisa entender que ser santo é ser separado, ser santo é ser escolhido, e eu e você somos chamados a viver essa santidade, eu e você somos chamados a ser santos, como diz lá em Levítico, como o irmão trouxe para nós no início da oração: sede santos como vosso Pai é santo, sede santo como eu sou santo. Essa é a palavra de Deus para nós. Então o Senhor te escolheu, o Senhor, Ele te escolheu e te separou, e diz para mim e para você que nós precisamos viver uma vida reta, que nós precisamos viver uma vida de santidade. Mas como eu vivo essa vida de santidade? Talvez aqui eu possa trazer para você inúmeras palavras, talvez aqui para você eu possa trazer vários exemplos. O principal que eu quero trazer para você aqui, para você viver a santidade é: viva os 10 mandamentos, viva os 10 mandamentos da palavra de Deus. Vou pegar aqui a minha colinha. Os 10 mandamentos da palavra de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não matar, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Quer viver a santidade? Viva os 10 mandamentos. Mas aí agora a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, minha irmã, e você não precisa falar para mim, responda no seu coração: é fácil viver tudo isso? É fácil viver de cabo a rabo os 10 mandamentos, de ponta a ponta, do primeiro ao 10º? É fácil viver os 10 mandamentos para nós? Quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós vacilamos, quantas vezes nós desviamos o olhar, quantas vezes nós nos afastamos da presença de Deus e não conseguimos viver aquilo que Deus nos pede. Essa é uma realidade. Não adianta você dizer que você vive, eu vivo os 10 mandamentos, eu vivo tudo aquilo que o Senhor fala. E você pode observar que ali nos 10 mandamentos, o Senhor, Ele praticamente vai dizendo: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, isso não é bom, isso não é correto. Porque é o Espírito Santo que nos traz a vida nova, é o Espírito Santo que vai ali matar o homem velho e fazer nascer em você o homem e a mulher nova. É o Espírito Santo que vai fazer de ti nova todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer você trilhar um caminho de santidade. É o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. E Paulo, no momento em que ele faz esse encontro com o Senhor, no momento em que ele recebe o Espírito Santo e começa a anunciar o Evangelho, ele começa a compreender a vontade de Deus. E aqui está o ponto-chave da nossa pregação.
Viver a santidade, ela não é só não pecar, não é só não fazer o mal. Viver a santidade é também fazer as coisas boas. Viver a santidade é estar em plena comunhão com o Cristo. E muitas vezes nós temos essa ilusão de: eu não faço mal para ninguém, então eu estou no caminho certo. Você está no caminho, mas não quer dizer que ele é o certo, porque você também tem que fazer as obras de boa caridade, você também tem que ajudar o próximo. Isso é viver a santidade. É isso que nós precisamos, é do encontro com o Espírito Santo, para que Ele possa começar a moldar a nossa vida, a nos transformar e a nos ajudar a viver essa santidade. E aqui agora, fiz só essa introdução para nós adentrarmos a palavra dessa noite. O que falta para nós? Porque Paulo, quando ele vai dizer isso aos Colossenses, tem 3 palavrinhas aqui que tocou o meu coração para nós meditarmos nessa noite. A primeira, ele fala assim: permanecer fundados. Permanecer, irmãos. O que falta da igreja hoje em dia para viver a santidade é constância. Essa é a palavra que mais toca no meu coração. Falta a igreja viver a constância, falta viver a constância da palavra, a constância da oração, a constância da comunhão, da santa missa, da adoração, do louvor, dos encontros, do grupo de oração. Qualquer tribulaçãozinha que acontece na nossa vida, a gente já quer desistir. Qualquer dificuldade que acontece com a gente já quer parar, a gente já quer entregar os pontos. Olha, ninguém esperava que viesse uma pandemia, ninguém esperava que as igrejas ficassem fechadas. Mas a igreja abriu e tem bancos vazios. Cadê o povo de Deus? Não houve constância no momento da dor, não houve firmeza no momento do sofrimento. Aí sabe o que começou a acontecer com o povo? As igrejas fecharam e nós começamos a usar a igreja fechada como desculpa para o pecado. Eu não estou servindo mais na igreja mesmo, então hoje eu vou lá naquele happy hour e vou tomar um pouquinho a mais. Quando voltar às confissões, eu volto. Hoje eu vou fazer uma coisa errada ali, a igreja, eu ia na igreja hoje, né, mas está fechada. E aí a gente começou a dar desculpa, e aí o mal aconteceu. Nós começamos a nos acostumar com o pecado. E você que era de terço diário, você que era de rosário diário, você que ia à Santa Missa todos os domingos, você que ia na missa 2, 3 vezes por semana, você que comungava diariamente, você deixou de fazer, você deixou de ir, você deixou de rezar. Viver a santidade também consiste nessa comunhão plena com o Espírito. Não é só não pecar. E aí quando você enfraquece na tua vida de oração, de comunhão com Deus, qual que é a primeira coisa que vai acontecer conosco? É nós pecarmos. Paulo, quando ele teve um entendimento a partir do encontro que ele teve com o Espírito de Deus, vai dizer lá em Gálatas 5, ele vai relatar para nós lá as obras da carne e as obras do Espírito. Veja, quando ele encontra com o Senhor, a mente dele, o coração dele se abre para o que é viver uma vida de santidade. A obra da carne é isso que desagrada o coração de Deus. E ele vai relatar lá: fornicação, superstição, os apetites da carne, satisfazer os apetites da carne. Tudo isso é contra a vontade de Deus. Viver a libertinagem, as idolatrias, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os ódios, ambição, discórdia, invejas, bebedeiras, orgias. Tudo isso Paulo conseguiu reconhecer a partir do encontro com o Espírito. E ainda muitos de nós insistem em dizer que fazer isso aqui não é tão grave assim, fazer aquilo ali não é tão mal assim. Ousamos ainda dizer: eu faço, mas eu não estou fazendo mal para ninguém.
é eu e Deus, depois eu me resolvo com Deus. Veja, amados, o encontro com o Espírito Santo, ele nos traz essa revelação daquilo que agrada e o que desagrada o coração de Deus. Isso é viver a santidade. E depois Paulo ele ainda continua dizendo aos Gálatas que as obras do Espírito são todas contrárias às obras da carne. É a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a temperança. Viver a santidade é fazer isso, não é só não pecar. Você é um cristão alegre ou você é um cristão de cara emburrada? Vem para o grupo de oração, mas quando chega lá na sua casa briga com todo mundo. Não adianta de nada. Nós precisamos viver essa constância, permanecer no Cristo. Eu venho para a igreja, eu venho para o grupo de oração justamente procurando, como o irmão trouxe no início da oração, procurando aquilo que eu ainda não encontrei, aquilo que estava perdido, que é a minha pertença, que é o meu encontro com Jesus, por meio do teu Santo Espírito. Mas quando eu encontro, eu preciso permanecer. E ele fala aqui, precisamos permanecer fundados. O que isso significa? Significa fundamento, significa alicerçado. A palavra de Deus vai dizer para nós em Mateus 7, que nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, alicerçados, firmados, fundamentados. Quando nós vamos erguer uma casa, irmãos, nós precisamos, a primeira coisa que se faz de uma casa é o quê? É o alicerce, que ela esteja firme. E aí faz o sentido da palavra. Vão vir as tempestades, vão vir as tribulações, vai vir coronavírus, vão fechar a igreja, vão parar os grupos de oração, vão tentar com que eu pare de rezar, vão tentar que eu saia da presença de Deus, mas não vão conseguir, porque eu estou fundamentado em Cristo Jesus. Eu estou alicerçado no Senhor. Pode até balançar, pode até soprar os ventos contrários, mas eu não vou cair. Mas para isso é preciso permanecer. Coloca a mão no seu coração e peça ao Espírito Santo de Deus isso. Espírito Santo, eu preciso ter constância na minha vida. Isso, mais uma vez, fala isso no seu coração. Você que está de casa nos acompanhando, diga isso também. Espírito Santo, eu preciso de constância na minha vida. Permanecer fundados em Jesus Cristo. A segunda coisa que São Paulo vai dizer para os colossenses é: firmes na fé. Nós precisamos permanecer fundados, firmes na fé. E olha que interessante, a palavra de Deus vai dizer para nós que se a nossa fé ela for pequena, que seja do tamanho de um grão de mostarda, se nós ordenarmos a uma montanha, saia daqui, mova-te para cá, ela vai. Você tem alimentado a tua fé, querido, querida? Você tem alimentado a tua fé com o quê? Como que você tem sustentado esta fé no teu coração? Você tem rezado, você tem orado, você tem tido momentos de adoração, de intimidade com o Senhor? Ou nós estamos fazendo as coisas tudo no automático? Eu vejo isso nessa geração, eu enxergo isso nessa geração, uma geração que vai fazendo tudo no automático. Hoje eu não consigo parar 5 minutos para eu ter um momento de intimidade com o Senhor, porque é muito mais fácil eu colocar um CD, um DVD, um pendrive no meu carro e ir escutando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, mas eu mesmo não tenho coragem de parar 5 minutos para rezar um terço. Você tem alimentado a sua fé? Você tem alimentado a sua fé como um cristão? Porque se você permanecer firme na fé, alimentando ela com aquilo que a igreja nos oferece, nós vamos conseguir viver a santidade. Você tem se confessado? Há quanto tempo você não se confessa, meu irmão, minha irmã?
Há quanto tempo você não passa por uma direção espiritual? Há quanto tempo você não recebe uma oração? Isso é um alimento da fé, é um alimento para a alma, é um alimento para o espírito. Isso vai te fortalecendo, e eu preciso permanecer nisso. Quando eu vou me alimentando, quando eu vou me enchendo dessa presença de Deus, da palavra, da oração, da doutrina, da confissão, da adoração, do Santo Terço, eu fico firme, eu vou viver na santidade. Você fica mais firme para lutar contra o pecado, porque sabe de uma coisa? Um dos maiores erros nossos, católicos, os cristãos, é de nós não acreditarmos no demônio. Desculpa falar, ele existe, não quero e não vou dar ibope para ele, mas ele existe. Só que uma coisa você precisa saber, pare de ser enganado, o demônio, ele não faz você pecar, quem peca é você, ele te tenta ao pecado, mas ele não faz você pecar. Não é ele que faz você adulterar, não é ele que faz você ir lá no bar beber, ele só te incita, ele só te convida, ele só joga para você. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem essa autoridade no espírito de dizer não para ele. Aí entra viver os 10 mandamentos, a autoridade de dizer não para o pecado, de não cobiçar, de não roubar, de não matar, de não furtar, porque nós não conseguimos dizer não para o pecado, nós não conseguimos dizer não para o erro, a gente é conivente ali com o pecado. Por quê? Porque o pecado é bom, ele é prazeroso, ele te provoca sensações boas, te dá uma sensação de prazer, de euforia, mas e depois, meu querido, minha querida, sua alma fica manchada. E aí sabe o que acontece? Aí você vai lá, peca, fica todo arrependido, arrependida, glória a Deus que isso aconteça. Aí você vai lá e se confessa, passa uma semana, vai lá e cai no mesmo pecado. Por quê? Porque nós não demos o primeiro passo, que é permanecer firmes, permanecer fundados, aquela constância. Todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós estamos sujeitos a errar. O que não pode acontecer comigo, com você, querido, querida, é nós ficarmos no erro, ficarmos no chão, ficarmos submetidos à vontade do inimigo de Deus. Essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos, é que nós vivamos a nossa santidade. Para isso é preciso permanecer firme na fé. E o terceiro ensinamento que Paulo nos dá aqui é nos mantermos inabaláveis na esperança do Evangelho. Nos mantermos inabaláveis na esperança do Evangelho. Que esperança é essa, Robson? A esperança de uma vida nova, a esperança de uma reconstrução, a esperança de fazer algo novo, de que Deus pode fazer tudo novo, de que Deus vai nos transformar, de que Deus vai restaurar, de que Deus vai restituir. Olha, eu quero contar uma história para vocês aqui, até para nós orarmos. É uma história muito pessoal, que eu confesso para vocês que eu tinha muito medo de contar, mas eu aprendi que o testemunho ele edifica. Eu já há muitos anos caminho na igreja, 14 anos, 15 anos para mais que eu caminho na igreja. Participava de grupo de oração, já fui coordenador, pregador, caminhando com comunidade. E estando na igreja, eu caí no pecado do adultério, já casado e com um filho. Irmãos, meu mundo desabou, o meu mundo desabou, caiu. Eu perdi tudo que eu tinha, perdi a minha esposa, perdi o meu filho, eu perdi a minha comunidade, eu perdi a minha paróquia, respeito, prestígio, ministério, missão. Tudo que você possa imaginar que eu tinha conquistado nessa caminhada,
eu perdi porque eu cedi ao pecado. Talvez isso seria motivo de vergonha se eu ainda estivesse na lama. Mas Deus, Ele é tão bom, Deus, Ele é tão bom, que Ele nos resgata. Aquele que faz o encontro com o Espírito Santo de Deus, Ele vem e sopra a vida nova, Ele restaura, Ele restitui, Ele quer contar uma história nova. Eu errei, eu fraquejei, eu sou humano como você. Talvez você esteja vivendo uma situação parecida, ou já viveu uma situação parecida comigo. Talvez não do adultério, mas talvez da bebida, talvez da pornografia, talvez da masturbação. Não sei qual pecado você vive, meu irmão, minha irmã, mas eu quero te dizer nessa noite, que Deus, Ele te chama a ser santo. Deus, Ele te chama a viver a santidade. Tem jeito, Ele vai restaurar, Ele vai restituir. E quando eu estava ali, meu irmão, minha irmã, no meu vale de ossos secos, perdido, sem nada, sem ninguém, o Senhor, Ele começou a fazer a obra. O Senhor, Ele começou a restituir. O Senhor, Ele me devolveu a minha família. O Senhor, Ele restaurou o meu casamento. O Senhor, Ele devolveu a minha comunidade. O Senhor, Ele restaurou o meu ministério. O Senhor, Ele restaurou a minha missão. O Senhor, Ele restaurou o meu amor pela minha família. O Senhor restaurou a minha intimidade com Ele. Ei, não se envergonhe porque você caiu no pecado, ou porque você tem caído no pecado. Se envergonhe de permanecer lá. Se envergonhe de permanecer lá. Queira levantar, querido. Olha, mas Robson, eu não tenho mais forças, eu não consigo levantar, eu não sei onde encontrar ajuda, eu não sei o que fazer. Ei, você está aqui no grupo de oração nessa noite porque Deus, Ele quer te levantar, Ele quer tirar você dessa situação de pecado, Ele quer te trazer de volta, Ele quer te dar vida nova, Ele quer soprar o sopro do Espírito sobre você, e Ele quer levantar nessa noite aqui um grande, um imenso exército que viva a santidade. Eu estou contando tudo isso porque eu tinha muita vergonha de dizer, mas se Deus restaurou, se Deus fez, o Senhor, Ele não está olhando o meu pecado, o Senhor, Ele está olhando aquilo que Ele fez de novo. Quem fica contando o teu pecado é Satanás, é o inimigo. Para quê? Para depois ele ficar atacando na tua cara. Olha, tá vendo? Você caiu de novo. Olha, tá vendo? Você não aguentou. Tá vendo? Você cedeu. Tá vendo? Você caiu. Satanás, ele fica contando os teus pecados. O que Deus conta é a quantidade de vezes que você ousa a se levantar das quedas. Quem está ganhando nessa conta, meu irmão, minha irmã? Quem está ganhando nessa conta? O inimigo de Deus ou Jesus? Quem está ganhando? O inimigo que fica ali, você no teu pecado, você fica ali falando que não tem forças, que não consegue se levantar, fica cedendo ao erro, fica caindo. Ou Jesus está ganhando essa conta, de todas as vezes que você cai, levanta e confessa, fala: Senhor, perdoa, me ajuda, eu quero e preciso uma vida nova, eu preciso viver a santidade. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Viver a santidade é fazer o encontro com o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa revelar no teu coração tudo que é obra da carne e tudo que é obra do Espírito. E a partir do momento que eu tiver essa compreensão do que é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou renunciar ao pecado e vou lutar para viver a santidade. Santo não é aquele que não peca, mas é aquele que todas as vezes que peca, se levanta para não pecar mais. Isso é o que consiste em viver a santidade. Isso é o que consiste em fazer a vontade de Deus.
Eu partilhava com o Rodrigo no carro quando a gente estava vindo. O Rodrigo, ele participou muito de perto da minha história. Foi um irmão que me ajudou muito nessa reconstrução da minha vida. Que é um milagre, irmãos. É um milagre. Perder tudo e Deus restaurar tudo. Mas é a esperança do Evangelho. Aqueles que confiam no Senhor revigoram as suas forças, como águias, para voar mais alto, mais longe. Eu só de voltar para minha família eu já estaria grato. Mas Deus, Ele restituiu mais, deu mais uma bênção, o Gabriel, devolveu a comunidade, devolveu a missão. A gente está com um grupo de oração lá na nossa paróquia, 250 pessoas. Gente, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu jamais imaginava isso. E uma coisa eu garanto para você, meu irmão, minha irmã: quando nós nos reconciliamos com Cristo, em momento algum Ele taca na nossa cara, em momento algum Ele joga na tua cara o teu pecado, o teu erro, a tua queda. Muito pelo contrário. O que Jesus fala quando Ele encontra a pecadora, a adúltera? Cadê aqueles que te acusam? Já não estão mais aqui. Vai e não voltes a pecar. O meu encontro com o Cristo faz com que a minha vida seja transformada e eu não volte mais a pecar. E quando o pecado me tentar, eu vou lutar. Fica de pé, irmão, irmã. Feche os seus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu queria que você trouxesse nessa noite tudo aquilo que fez com que você se afastasse da presença de Deus. É o teu pecado mesmo, meu irmão, minha irmã. O que te afastou da presença de Deus? O Senhor, Ele coloca no meu coração a palavra de pessoas que romperam a intimidade com Deus por conta do pecado. Você diz que você já não ouve mais a Deus, que você já não sente mais a presença de Deus. Mas o Senhor nessa noite Ele quer fazer uma restauração, uma reconciliação nessa relação com você. Você, meu irmão, minha irmã, que por um motivo ou outro caiu no pecado, seja ele qual for, você se sente como que num lamaçal. Essa é a imagem que o Senhor me dá, de você como que num lamaçal, e parece que todas as vezes que você quer sair desse lamaçal, você se suja mais, você está como que impregnado. Mas eu vejo, meu irmão, o Senhor derramando sobre você uma água límpida, que te lava, que tira toda a sujeira do teu coração, toda a sujeira do pecado. Pessoas aqui nessa noite que estão tristes, porque não conseguem viver essa santidade, que não conseguem viver essa constância. Você que não consegue orar, você que não consegue rezar todos os dias, você se cobra muito disso. O Senhor Ele está te dando um sustento novo na fé. O Senhor Ele está te dando um sustento novo na tua vida de oração. Senhor, vá curando os corações, vá nos libertando, Senhor, das amarras de Satanás, de tudo aquilo que nos aprisionou no pecado, na sujeira, na lama. Senhor, faz com que nessa noite, assim como Paulo fez um encontro pessoal contigo e ficou cheio do teu Espírito Santo, e a partir daquele encontro ele começou a viver uma vida nova. Nós queremos, Senhor, a partir dessa noite, viver uma vida nova pela condução do teu Espírito Santo. Mas toca no teu povo, Senhor, toca no teu povo que está aqui nessa noite. Visita os corações, visita os pensamentos.
Você, meu irmão, minha irmã, que estava com esse pensamento de adultério, você que vivia uma vida de adultério, renuncia a isso em nome de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, o Senhor traz isso ao meu coração, de uma pessoa que está no meio de nós, que não consegue liberar o perdão. Isso tem te impedido de viver uma vida de santidade. Cura os corações, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Com seus olhos fechados, com a mão ainda sobre o seu coração, vá deixando, vá entregando. Entrega para Jesus agora. Entrega para o Senhor aquilo que está no teu coração. Entrega para o Senhor aquilo que você trouxe nessa noite. Entrega para o Senhor as feridas, as dores, os sofrimentos, os medos, as decepções. Entrega, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.